Olá! Seja bem-vindo ao seu canal de reflexão e paz. Não esqueça de se inscrever no canal, curtindo, compartilhando e ativando o sininho. Vamos ao nosso tema de hoje. Acompanhe até o final. Abraão, pai de multidões. Abraão é um personagem bíblico, citado no Gênesis a partir do qual teriam se desenvolvido as religiões abraâmicas, as principais vertentes do monoteísmo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Até hoje, os arqueólogos não encontraram nenhuma prova da existência de Abraão, embora tenham sido, recentemente, encontradas as aldeias com nomes dos familiares de Abraão, seu avô e seu bisavô, Naur e Serug, numa área da atual Turquia, identificada como a região de Harã. É o primeiro dos patriarcas bíblicos e fundador do monoteísmo dos hebreus. Acredita-se que Abraão teria vivido mais provavelmente entre os séculos 21 e 18 a.C. Segundo o livro Gênesis, que compõe o Pentateuco do Antigo Testamento, Deus disse a Abraão para deixar Ur com a sua família em direção à terra que eu te indicar. Nesta terra, os seus descendentes formariam uma grande nação e herdariam uma terra onde corre leite e mel. Sendo o povo escolhido de Deus, os hebreus conquistariam a terra prometida de Canaã, uma terra de fartura, em comparação com as que Abraão deixará para trás. Foi assim que Abraão deixou a sua vida sedentária para viajar para Canaã. Esta migração é de significado histórico comparável à epopeia de Moisés, mais tarde, trazendo os hebreus de regresso do Egito, através do Mar Vermelho. Abraão é citado no livro de Gênesis como a 9ª geração de Sem, o qual foi um dos filhos do patriarca Noé que tinha sobrevivido às águas do dilúvio. Segundo a Bíblia, a mais provável procedência de Abraão seria a cidade de Ur dos Caldeus, situada no sul da Mesopotâmia, onde seus irmãos também teriam nascido. O final do capítulo 11 do primeiro livro da Tora, ao descrever a genealogia do patriarca hebreu, assim informa, mencionando o nome anterior de Abraão. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O livro dos Jubileus, considerado como uma obra apócrifa entre os judeus e cristãos, diz que Abraão, já aos 14 anos de idade, quando ainda residia em Ur dos Caldeus com sua família, teria começado a compreender que os homens da terra haviam se corrompido com a idolatria adorando as imagens de escultura. Então Abraão não aceitou mais adorar ídolos com o seu pai Tera e começou a orar a Deus, pedindo-lhe que conservasse a sua alma pura do erro dos filhos dos homens e também a de seus descendentes. Diz também que Abraão casou-se com Sara, sua meia-irmã, no ano 49 de sua vida. E, quando o patriarca estava com 60 anos, ocorreu a morte trágica de seu irmão Harã, o pai de Ló. Prossegue o texto bíblico informando que Terá, o pai de Abraão, após a morte de Harã, teria tomado sua família e organizado uma expedição para fixar-se em Canaã. Contudo, ao chegar numa localidade que veio a receber o mesmo nome do filho falecido, Terá permaneceu ali onde morreu com a idade de 205 anos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Segundo a Bíblia, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão recebeu uma promessa divina para deixar a sua terra e a de sua família. Tal chamado de Deus pode ter ocorrido quando Abraão já se encontrava com sua família em Harã.
Estevão, em seu discurso registrado no livro bíblico de Atos, informa que Deus apareceu a Abraão ainda na Mesopotâmia, e depois novamente em Harã, após Terá já ter falecido. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Viagem para Harã. Há suposições de que Abraão anuiu nesta jornada em direção a Salém, mas teria sido seu irmão Naor, o qual não tinha conhecimento dos ensinamentos de Melquisedeque, que os persuadiu a ficar em Harã. No entanto, sabe-se que Harã, na antiguidade, foi um importante ponto de passagem para as caravanas do Oriente Próximo. E talvez a prosperidade do local tenha motivado a fixação da família de Abraão neste local em que acredita-se que o clã deveria abastecer o povoado com seus rebanhos. É provável que, em Harã, Abraão tenha recebido talvez um segundo chamado divino para deixar a terra de sua família e se estabelecer na terra que Deus lhe indicaria. Nesta passagem, logo no começo do capítulo 12 de Gênesis, Deus anuncia diretamente ao patriarca bíblico que ele se tornaria uma grande nação e não há nenhuma menção expressa de que a terra prometida seria Canaã, muito embora esta teria sido o destino que o seu pai teria buscado e veio a ser confirmado posteriormente. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Todavia, é provável que devido à profecia proferida por Noé, quando castigou a Cã dizendo que Canaã seria escravo de Sem, existisse a ideia de que Abraão deveria seguir em direção a Canaã. Gênesis 9, 25 e 27. Até mesmo porque no verso 31 do capítulo 11 de Gênesis diz que Terá e sua família deixaram-o destinados a chegar em Canaã. A Bíblia diz que Abraão, obedecendo às ordens de Deus, saiu com Ló de Harã, juntamente com sua esposa e seus bens, indo em direção a Canaã. O texto informa que Abraão já teria 75 anos de idade e dá a entender que já tivesse pessoas a seu serviço, embora nenhum filho. Depois dessa longa jornada de Harã até Canaã, o primeiro local onde Abraão esteve teria sido em Siquém, no Carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. Ali Deus apareceu a Abraão e lhe confirmou a promessa de dar aquela terra à sua descendência. Tendo edificado um altar para Deus em Siquém, Abraão parte para o sul, fixando-se num lugar entre as cidades de Betel e Ai, onde se estabelece com as suas tendas e constrói um novo altar. Depois, prossegue Abraão para o sul, não havendo informações na Bíblia onde seria esse terceiro local de sua passagem, mas apenas diz que havia fome naquela terra. Alguns, no entanto, interpretam que Abraão teria chegado a Salém, lugar que corresponderia hoje a Jerusalém. Porém, a Bíblia não diz claramente onde teria sido. Informações não bíblicas relatam que, após a morte de Terá, o rei de Salém teria enviado um mensageiro a Abraão com o fim de lhe convidar a fazer parte do núcleo de estudantes, sacerdotes no seu reino. O mensageiro encarregado da mensagem chamava-se Jarom, e o convite era extensivo a Naor, mas que teria optado por ficar, construindo naquele lugar uma poderosa fortificação. Abraão, contudo, partiu com o seu sobrinho de nome Ló. Assim, ao chegarem a Salém, resolveram estabelecer acampamento próximo da cidade e edificar guarnições nas colinas adjacentes, de forma a protegerem-se contra os furtivos ataques dos hititas, dos filisteus e dos assírios,
que privilegiavam estas zonas da Palestina nos seus ataques e saques. No entanto, deve-se considerar que, se Terá gerou Abraão e seus irmãos até seus 70 anos. E faleceu aos 205 anos, quando Abraão deixou Arão seu pai. Certamente, estava vivo com a idade de 145 anos, já que no início da viagem do patriarca para Canaã ele tinha a idade de 75, ainda que naquela época a contagem de anos pudesse ser diferente. A Bíblia relata que Abraão resolveu evitar desavenças com o sobrinho por causa do rebanho e lhe deu a opção de escolher planície que desejasse. Ló preferiu fixar-se na planície do Rio Jordão, na região de Sodoma e Gomorra, que antes de ser destruída era comparada com o Jardim do Éden e com o Egito, de modo que a Abraão restou a árida Canaã. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Acredita-se que Ló tinha uma personalidade diferente e se inclinava mais para assuntos materiais ligados a negócios diversos, sendo esse o motivo pelo qual ambos se separaram, indo Ló para a rica cidade de Sodoma e se dedicando ao comércio e à criação de animais. Após a separação de Ló, Deus apareceu novamente a Abraão confirmando daquela terra a sua descendência, ordenando-lhe que percorresse a região. Dali, Abraão levanta novamente as suas tendas e se fixa junto aos cavalhais de Manre, em Hebrom, onde edificou um novo altar a Deus. A aliança de Abraão com Deus. Então disse a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-los são 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amoritas não está ainda cheia. Informações não bíblicas falam de uma aliança entre Melquisedeque e Abraão. Tal aliança seria um reconhecimento de Melquisedeque da soberania de Abraão e a cedência do seu trono a este líder e à sua descendência, uma vez que este rei não tinha descendentes para o substituir. Esta referência também é mencionada na Bíblia no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus, onde se refere à falta de descendência deste sábio de Salém. Todavia, o texto bíblico em Gênesis é claro em demonstrar que o diálogo de Abraão e a sua experiência foi diretamente com Deus. Deus promete a Abraão que este teria inúmeros descendentes, que ele seria o pai de uma multidão de nações e Deus também prometeu a ele que faria o nome dele grande. A mudança no nome de Abraão e a instituição da circuncisão. Aos 99 anos, novamente Deus aparece a Abraão, conformando-lhe a sua promessa. Deus ordena que Abraão e todos os homens de sua casa fossem circuncidados. E que toda criança do sexo masculino que nascesse receberia esse sinal ao 8º dia. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. A morte de Abraão. A morte de Abraão é comentada no capítulo 25 de Gênesis, o qual teria vivido 175 anos e foi sepultado na cova de Macela por Isaque e Ismael. Tudo o que tinha deixou de herança para Isaque, guardando apenas presentes para os filhos de Agar e de Quetura. Os registros referem que todas as propriedades de Abraão foram para o seu filho Isaque, o filho de Sara, a qual tinha o status de esposa. Agar não foi esposa de Abraão, mas sim uma concubina. Quetura foi esposa de Abraão após a morte de Sara. Considerando que Isaque tornou-se o pai de Jacó e de Esaú aos 60 anos, Abraão deve ter convivido com os netos durante 15 anos,
muito embora o livro de Gênesis não mencione sobre esses contatos. Se você gostou do nosso canal, não esqueça de se inscrever, curtindo, compartilhando e ativando o sininho.